a conexão do doutor. Olá, voltamos novamente. Me ouve bem, doutor? Estou ouvindo bem, não sei se você me escuta bem, mas minha internet está bem ruim hoje. Hoje É, não, desde semana passada, na verdade, o senhor está em Manaus? estou em Manaus. Essa é uma triste realidade nossa, né? Infelizmente. Mas vamos esperar aí o 5G, né? Doutor, como foi combinado, nós vamos falar aqui sobre pandemia, sobre a pandemia de Covid-19 e vamos dar ênfase à situação de Manaus. Nossa, parece que caiu novamente. Eu estou te ouvindo bem. Tá ouvindo, né? Tá. Então eu vou formular a pergunta. Doutor, hoje há exatamente 1 ano e 2 meses e 14 dias, foi registrado o primeiro caso de Covid em Manaus, né? Foi no dia 13 de março de 2020 e a Secretaria de Saúde do Estado informou que se tratava de uma mulher de 39 anos vinda da Inglaterra, de Londres, né? E de lá para cá muita coisa ocorreu, como todo mundo sabe, todo mundo testemunhou aqui em Manaus, né? E eu tracei aqui uma sequência dos principais fatos. O primeiro é o início da primeira e da segunda onda no Brasil, né? Então, Manaus foi o estopim, foi o gatilho da primeira e da segunda onda. Ocorre também a crise do oxigênio. E hoje, a última atualização, Manaus está com 8.954 mortes, né? Esse percentual local, ele é de 5,09, né, de letalidade contra um percentual nacional de 2,41. Ou seja, em Manaus é 2,68% a mais perigoso viver do que no restante do país, né? Nós temos a letalidade acima da média nacional. Eu gostaria de saber, doutor, o que o senhor pensa sobre quais foram os fundamentos, quais foram os fatores que fundamentaram para fazer com que Manaus fosse o epicentro tanto da primeira quanto da segunda onda. Foi algo geográfico? Foi algo social? Foi uma irresponsabilidade política, de gestão política da pandemia? O que foi exatamente que culminou fazer Manaus aí o epicentro da Covid no país? Bom, em primeiro lugar, Sargento Daniel, agradeço aí pela oportunidade, aí pelo convite da gente estar discutindo esse assunto que parece um assunto esgotado, né? Parece um assunto repetitivo, né? Mas poucas pessoas conhecem, né, detalhes importantes que determinaram essa dupla tragédia sanitária e humanitária em Manaus, né? Nós talvez tenhamos um pouco eh, de facilidade de nos apegarmos basicamente a números, né? Morreram tantos na primeira onda, tantos na segunda onda, temos tantos infectados e etc., né? Mas na verdade nós temos que olhar os condicionantes dessa crise, né? Nós temos que lembrar que Manaus entra e o Amazonas entra na epidemia de forma bastante desvantajosa, né? Você tem uma população de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes, que era antes da epidemia, né, assistida com leitos de UTI somente na capital, né? Você tinha uma outra característica importante de Manaus, que é a desigualdade social, né? Você tinha uma quantidade muito grande de pessoas vivendo, né, na informalidade, né? Você tem uma grande história, né, uma longa história, melhor dizendo, de corrupção na área da saúde, né? Nós temos exemplos recentes da Operação Sangria, nós temos exemplos dos respiradores agora na gestão do Wilson Lima, né? Nós temos uma série de fatores que todos eles já estavam colocados, né, à baila, digamos assim, dentro desse contexto desfavorável. Então, o que acontece? Por que Manaus ela sucumbiu duplamente nessa tragédia? Porque você já tinha essas condicionantes, e além dessas condicionantes socioeconômicas, essas condicionantes de precariedade da rede médico-hospitalar, né, essas condicionantes da corrupção, você ainda consegue
fazer a fusão desses elementos, né, desfavorecedores, né, com uma gestão ineficiente e negacionista da epidemia, né, alinhada, infelizmente, às políticas, à não política, melhor dizendo, do governo federal, e uma população que, lamentavelmente, aderiu muito pouco, né, aderiu pobremente às medidas de distanciamento físico, né, ao uso de máscara e a tantas outras situações que poderiam ter limitado, né, a progressão da epidemia. Seria uma falácia, né, nós falarmos aqui que Manaus poderia ter controlado a epidemia do começo ao fim e que não haveriam tantos mortos, né? Não, não é possível, né? Com tanta falta de estrutura que nós temos, né? De vigilância laboratorial, de vigilância epidemiológica, de infraestrutura médico-hospitalar, né? Com tantos problemas que nós temos, seria impossível Manaus não ser castigado em alguma medida, né? Agora, o que ocorreu em Manaus, né, quando nós temos o primeiro pico explosivo da transmissão comunitária da Covid-19 em abril e maio, na verdade, março e abril, principalmente, a transmissão comunitária foi mais importante em Manaus, né? E ela se repete em dezembro de 2020 e janeiro de 2021, aí nós não temos dúvida nenhuma de que falou mais alto, né, a negligência sanitária, principalmente dos órgãos responsáveis pela administração, pela gestão da epidemia e, lamentavelmente, da própria população, né, que não aprendeu com o que nós vimos durante a primeira onda em Manaus, né? Nós chocamos a humanidade quando Manaus se tornou o epicentro da epidemia de Covid-19 no Brasil, aqueles enterros coletivos, aquelas câmaras frigoríficas horrorizando a humanidade, né, instaladas fora de hospitais. Nós temos cenas aterrorizantes, né, de corpos, né, de pessoas mortas ao lado de pessoas convalescentes, né. Enfim, são situações que deveriam ter criado, né, uma experiência, né, pró-epidemia, no sentido de controlar a epidemia, mas na realidade o que nós vimos foi uma série de relaxamentos, uma série de atitudes irresponsáveis e infelizmente parte desse comportamento da população, nós temos que fazer meia-culpa, se deve a participação de atores políticos, principalmente, né? Nós tínhamos vereadores, né, do município de Manaus, nós tínhamos deputados do estado do Amazonas defendendo a ideia da possível imunidade de rebanho em Manaus em julho de 2020, quem não lembra disso, né? Nós tivemos parte da comunidade científica brasileira, inclusive, que se embriagou com esse discurso, né, da imunidade coletiva, né, ou da imunidade de rebanho pela via natural. Então, o que a gente acabou fazendo, né? Nós tínhamos todo aquele trauma da primeira onda e ao invés de aprendermos com essa experiência negativa, né, de sermos mais cautelosos, né, de termos um pouco mais de precaução, né, que foi o que faltou ao longo da epidemia, o que nós vimos acontecer em Manaus a partir de agosto de 2020 foi uma série de relaxamentos em cadeia, né? Nós tivemos o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro e o quarto ciclo rapidamente implementados pelo governo do estado do Amazonas e imediatamente depois nós estávamos com praticamente todas as escolas públicas e privadas funcionando, Praia da Ponta Negra com lotação, flutuantes, bares, restaurantes, academias, era impressionante, né? Para quem estava em Manaus, sabe do que eu estou falando, né? E lembra muito bem disso agora, né? Eles estão sabendo que alguém mandou uma mensagem aqui que sua conexão caiu, Sargento. A minha conexão caiu? Nossa! Mas você continua me ouvindo? Eu continuo ouvindo. Bom, enfim, então tudo bem. Foi uma série de acontecimentos que acabaram favorecendo, né, essa consolidação do ideário, né, de que a epidemia estava acabando, de que a epidemia estava se esgotando, e a gente acabou sucumbindo, né, naquela forte e inesperada, inclusive, transmissão comunitária do novo coronavírus em dezembro. Eu mesmo era um dos que não acreditava que nós teríamos um pico de transmissão comunitária tão forte em Manaus novamente, como nós tivemos, né, em março e abril de 2020. No entanto, o que nós precisamos, de uma vez por todas, aprender com o coronavírus
E isso precisa ser incorporado na cabeça do brasileiro, na cabeça da população mundial, já nos preparando para as próximas pandemias, né? Infelizmente, nós estamos entrando numa espiral sem volta, né? E quanto menos precaução, quanto menos cautela nós tivermos, maior será o nosso tombo. E foi assim em dezembro de 2020, né? Quando todo mundo deve lembrar o que aconteceu no centro de Manaus no início de dezembro de 2020, né? Totalmente lotado, né? As pessoas fazendo festas, né? De despedida, aquelas famosas confraternizações de fim de ano, amigo oculto, as festas do Natal, o Ano Novo, tava um liberou geral, né? E, infelizmente, né, o governo do estado do Amazonas, ele vinha negando a segunda onda, né? Nós já vínhamos alertando sobre esse desenvolvimento sorrateiro da epidemia de Covid-19 em Manaus, a segunda onda, né? Nós tínhamos já mostrado de várias maneiras, né, com estatísticas de internação hospitalar, com estatísticas de casos novos de Covid, com estatísticas de mortalidade, que nós estávamos sim na segunda onda, com níveis de contágio preocupantes e que bastaria um estalo do mal, né, nesse caso a P1, para incendiar a epidemia. E foi o que aconteceu, né? A P1 surgiu provavelmente, né, em novembro de 2020, novembro de 2020, para quem não acompanha, né, todos os números de uma só vez, foi um dos meses em que o estado do Amazonas menos fez exames RT-PCR. Por quê? Porque havia uma crença generalizada, não apenas da população, mas principalmente das autoridades sanitárias, de que a epidemia estava se esgotando e que não havia mais necessidade de fazer testagem. Ora, é totalmente o contrário do que a Organização Mundial da Saúde, do que a Organização Pan-Americana da Saúde recomenda, né? Quanto menos casos você tem, mais testes você tem que fazer para, com isso, conseguir monitorar e romper, quebrar as cadeias de transmissão, né? E o Amazonas, infelizmente, fez exatamente o contrário, relaxou, e nós só descobrimos a P1, Sargento Daniel, quase 2 meses depois que ela começa a circular, e não foi o Brasil. Foi o Ministério da Saúde do Japão, do Aeroporto Internacional de Tóquio, que identificou turistas japoneses que haviam visitado o Amazonas e haviam se contaminado com a P1. Ou seja, nossa vigilância laboratorial, em especial e genômica, foi um verdadeiro fracasso ao longo da epidemia, né? Agora, nós estamos, não estou aqui criticando, né, as pessoas que fazem os exames de vigilância genômica, não é isso. Eu estou dizendo, estou me referindo em termos de cobertura, né? A capacidade de realização de exames, a capacidade de monitoramento, né? É essa crítica que tem que ser feita. Não estou me referindo exatamente aos técnicos, porque eu sei que os técnicos fazem o seu melhor e trabalham sempre no limite, né? Igual, foi como eu disse, inclusive em dezembro de 2020, né, quando nós estávamos acelerando, né, os eventos, né, de festas, de comemorações, aquelas praças como a Praça do Caranguejo, lotada de gente, de praticamente terça a domingo. Você viu a Praça do Caranguejo lotada, e nós tínhamos tantos outros lugares, como Vieira Alves, por exemplo, aqui na região centro-sul também de Manaus, a Zona Leste inteira em festa, vários bares na Ponta Negra, né? E o Comando Militar do Amazonas, né, que é responsável pela fiscalização, fazia o que podia, né? Pouca gente, pouco recurso, estica a mão até onde dá, né? E continua a mesma coisa. Nós continuamos com o Estado, com a gestão negligente, no sentido de aumentar a sua capilaridade de fiscalização. Esse foi o nosso problema durante o primeiro ano, e agora tudo está se repetindo de novo, Sargento Daniel. Infelizmente, nós estamos agora na retomada, nesse recrudescimento da segunda onda, cometendo basicamente os mesmos erros, com 2 agravantes que eu gosto de chamar a atenção sempre. O primeiro, que nós fizemos uma retomada muito precoce das atividades não essenciais. Todo mundo deve lembrar que janeiro foi o janeiro da morte, né? Em Manaus, e Manaus ficou mundialmente conhecida como a capital mundial da Covid, né? 2 meses depois, no dia 22 de fevereiro, de forma inacreditável, o governo do estado do Amazonas inicia a flexibilização das atividades não essenciais e aprofunda elas de forma muito rápida, inclusive mais rápido do que 2020, só que com um agravante. Nós estamos ainda com a P1 circulando no estado do Amazonas. Então, o senhor traz uma informação que, pelo menos para mim, é nova,
né, de que a P1 ela foi o coronavírus evoluiu para essa variante em Tóquio, no Japão, migrou, no caso, com um indivíduo aqui para Manaus, e Manaus encontrou o ambiente perfeito para proliferação. É isso? Olha, Sargento Daniel, na verdade nós não sabemos onde essa variante exatamente surgiu. O que nós sabemos é que Manaus se tornou o paraíso da P1, né? E ela pode ser o paraíso também da variante indiana que já circula no Brasil. Acho que essa questão de dizer onde surgiu o vírus, de onde veio a variante, isso é o que menos importa. Essas variantes, Sargento Daniel, elas vão surgir por uma questão evolutiva, independente do que o ser humano faça, enquanto esse vírus estiver circulando, na medida que ele vai se reproduzindo, né, quando ele vai criando uma cópia dele mesmo dentro do organismo das pessoas doentes ou infectadas, em algum momento acontece um erro. E é a partir desses erros que, às vezes, aparece uma nova variante, que geralmente é um surgimento aleatório. Só que esse erro, às vezes, beneficia o vírus. E foi o que aconteceu com a variante do Reino Unido, foi o que aconteceu com a P1, foi o que aconteceu com a variante da Índia agora. Mas é o que eu sempre digo, a pior de todas as variantes, Sargento Daniel, não é a variante do próprio vírus, é a má gestão da epidemia. Por que, por exemplo, que nós não tivemos uma catástrofe como nós tivemos em Manaus, com a P1 circulando, em outras cidades do Brasil, em outras cidades do mundo? Porque Manaus, infelizmente, você lembra tudo aquilo que eu disse no começo, das condicionantes, né, da negligência na características gestão, locais, né? que tornam o ambiente perfeito, propício, não apenas para a proliferação dessas variantes, mas para o surgimento de novas variantes, Sargento. Ficou bem claro. A Aldenice está perguntando aqui sobre a eficacidade da vacina. A gente vai já entrar nesse assunto, viu, Aldenice? Só fica ligado aí, nós vamos entrar nesse assunto aí. E falar em vacina, eu pergunto, doutor, o senhor está acompanhando a CPI da pandemia? Olha, nós temos acompanhado, na medida do possível, né, os desdobramentos. Como toda comissão parlamentar de inquérito, ela é uma investigação muito longa, né, cheia de tramas, né, cheia de armadilhas, né, mas eu, em alguma medida, né, como um cidadão brasileiro que acredita, que ainda acredita, embora de forma bastante ingênua, né, na justiça, seja ela do legislativo ou do judiciário, eu espero que dali saia alguma coisa favorável para o Brasil, né, porque até o momento que nós temos visto são uma série de irresponsabilidades, né, que resultaram em aproximadamente 500 mil de mortos por Covid-19 notificados, conhecidos. É exatamente nessa seara que a gente vai entrar agora. Hoje o doutor Dimas Covas, ele que é diretor do Butantan, ele deu a seguinte declaração: o Brasil poderia ter sido o primeiro país a iniciar vacinação. Eu li essa reportagem do portal da revista Exame e consegui aqui desmiuçar os fatos mais importantes relatados. Ele fala, por exemplo, doutor, que tem informações aqui que a gente já sabia, né? Ele só ratificou. Ele informa que o governo federal recusou 2 ofertas de vacina. A primeira oferta feita no dia 30 de junho era de 60 milhões de doses. A segunda oferta no dia 7 de outubro, de 100 milhões de doses, sendo que um total de 45 milhões de doses iam ser entregue até o último trimestre de 2020, ou seja, antes da segunda onda em Manaus. Desde a primeira dose aplicada lá na enfermeira Mônica, lá em São Paulo, no dia 17, até hoje, o Brasil já aplicou 65 milhões de doses, né? Isso representa apenas 40% das doses que já poderiam ter sido aplicadas. Eu fiz um cálculo aqui bem rápido, viu, doutor? Só para a gente ter uma ideia da dimensão da tragédia e da irresponsabilidade dos gestores do nosso país, que é o seguinte: as 95 milhões de doses, né, daria para ter vacinado pelo menos 43 milhões de brasileiros a mais, né, as 95 milhões da Coronavac. E isso, somado às doses aplicadas até hoje, somariam 90 milhões de brasileiros vacinados. Eu fiz aqui um cálculo aqui em relação a quantos óbitos, por exemplo, a gente poderia ter evitado
se esses acordos fossem fechados lá atrás, né, com o Butantan. A média nacional de mortes, de letalidade do coronavírus no Brasil, a média nacional é de 2,41. Então, isso significa que 113 mil vidas, para ser mais preciso, 103.270 vidas, poderiam ter sido preservadas se essa pandemia tivesse sido levado com mais responsabilidade, menos perversidade, por aqueles que foram colocados pelo povo no poder para gerenciar esses tipos de problema. 113 mil vidas, doutor. Só a guerra do Iraque morreram 101 mil pessoas e a do Afeganistão 149 mil. Foram aí números de guerra que perdemos sem necessidade, se houvesse responsabilidade na gestão dessa crise em relação à aquisição de vacinas. E olha que eu estou falando só da Coronavac, não estou falando da Pfizer e nem da AstraZeneca, para o senhor ter uma dimensão aí do problema. Olha, sem dúvida, né? É uma conta que não fecha, né? É uma conta que a gente vai sempre registrar, né, e adicionar cada vez mais e mais mortos, né, porque nós deveríamos ter desde o ano passado, né, inclusive assumido a liderança, né, dos ensaios clínicos de fase 3 na América Latina, né, fechar acordos, nós deveríamos ter fechado acordos com a China, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, porque o Brasil, Sargento Daniel, não é riquíssimo, muito grande para produzir vacinas no Butantan, em Biomanguinhos, outras indústrias que poderiam ter sido aproveitadas e instaladas nesse período, né? Nós poderíamos ter aumentado, por exemplo, a capacidade de produção de vacinas de Biomanguinhos, a capacidade de produção de vacinas do Butantan, né? Nós poderíamos ter feito parcerias com a iniciativa privada, nós temos cientistas, nós temos gente qualificada, nós temos uma série de opções, né, para mostrar para a humanidade o valor do brasileiro e a infraestrutura que nós temos. O grande problema, Sargento Daniel, e esse é o grande papel da CPI da Covid-19, é que toda essa capacidade, toda a inteligência científica, toda a infraestrutura, toda a experiência do Programa Nacional de Imunizações, um dos mais elogiados do mundo, até uns 3 ou 4 anos atrás, ter evitado pelo menos metade desses mortos se nós tivéssemos não apenas investido em vacinação, nunca realizou testagem em massa. O Brasil nunca assumiu a liderança, por exemplo, ou investiu na produção massiva de máscaras. Nós continuamos importando equipamentos de proteção individual de muitos países. Nós acabamos de passar por essa crise de abril, onde muita gente morreu, inclusive, porque faltava kit de intubação. Então, tem sido um vexame histórico, né? Um vexame que não vai ser esquecido, e eu preciso dizer aqui para todos os teus ouvintes, Sargento Daniel, que embora nós tenhamos perdido amigos, entes queridos, familiares e pessoas que faziam parte do nosso círculo, eu tenho certeza que essas mortes não serão em vão. Eu tenho certeza que haverá uma punição severa para essas pessoas, né, que acabaram criando esse ambiente, né, favorável à morte, favorável a essa tragédia que já é a maior tragédia sanitária da história recente do Brasil, Sargento. Entendi, doutor. Doutor, muitos estudos já apontam a iminente terceira onda, e eu gostaria de saber do senhor até que ponto a gente pode se preparar para essa terceira onda e quais são as lições que nós podemos tirar aí da primeira e da segunda onda para que a gente não cometa os mesmos erros
né, que culminaram aí em tanta tragédia, tanto na primeira quanto na segunda onda em Manaus e no Brasil? Olha, nós poderíamos ter extraído várias lições, né? Se você parar para lembrar o que aconteceu nos últimos 2 meses, né, em termos de produção de vacina no Brasil, com essa guerra diplomática, né, com essa falta de diplomacia, melhor dizendo, com as agressões que o governo federal, o governo Bolsonaro, os seus ministros, né, que eles têm feito em relação à China, nós infelizmente acabamos tendo atrasos no recebimento de vacinas, atrasos no recebimento de ingrediente farmacêutico ativo fundamental para a produção de vacinas aqui no Brasil, em Biomanguinhos, no Butantan. Então, nós não aprendemos nada, nós estamos vendo a Índia sucumbir em outra tragédia parecida ou até pior do que a brasileira, com o surgimento de uma nova variante, né? E até agora o Brasil fez muito pouco em termos de bloqueio sanitário, parece não estar preocupado, né? As medidas nos aeroportos são basicamente as mesmas, não há nenhum rigor na fiscalização, não há nenhum bloqueio sanitário em relação a esses casos, então parece que a gente está esperando a variante da Índia se espalhar para assistirmos novamente aquelas cenas de horror que nós vimos agora de forma generalizada no Brasil em março e abril de 2021. Então, nós não tiramos nada de lição, nós não aumentamos a testagem, nós continuamos sem fazer testagem em massa no Brasil, sargento. Nós continuamos como sendo um dos poucos países duramente castigados pela epidemia de Covid-19 no mundo que não fez lockdown. E é por isso que eu digo que Manaus e o Amazonas são um laboratório a céu aberto, porque Manaus deve ser a menina dos olhos do presidente Bolsonaro. É o lugar onde a epidemia faz a festa, é o lugar onde, infelizmente, nunca foi decretado um lockdown. Né? Todo mundo fala, mas o que teve agora no início de janeiro, que a justiça determinou, aquilo não foi um lockdown, aquilo foram medidas restritivas. Lockdown é quando você para tudo. Né? Quando você para... como aconteceu agora no interior de São Paulo, né, e nós tivemos aqueles resultados maravilhosos, né, que até hoje estão sendo comemorados, né, então nós não aprendemos nada, sargento Daniel, infelizmente, o que nós estamos vendo agora, lamentavelmente, e mais uma vez a Fiocruz exerce seu papel, né, junto à sociedade de avisar que nós estamos entrando num novo ciclo de contágios e de mortes por Covid-19. Né? São diferentes capitais, diferentes cidades em regiões metropolitanas importantes do Brasil que podem estar ligando o alerta vermelho de novo no Brasil. Mas até agora a gente não tem visto nenhum tipo de ação contundente, né, dos governos estaduais, do governo federal principalmente. Os atrasos com a produção de vacina continuam, os imbróglios com a distribuição das vacinas continuam, e o Brasil, infelizmente, segue a deriva, sargento Daniel, na epidemia. Eu vejo, sinceramente, uma solução para a epidemia da Covid-19 com o presidente Bolsonaro dirigindo esse país. Eu acredito que nós vamos conseguir vencer a epidemia quando nós mudarmos a filosofia de enfrentar a epidemia. E para mudar a filosofia do enfrentamento da epidemia, eu acho que a primeira pessoa que tem que ser afastada da sua função é o presidente da República, lamentavelmente. Senão nós não teremos nenhuma resposta favorável, nós continuaremos contando mais e mais mortos a fio aí, por mais meses, talvez anos, de Covid-19. Infelizmente é uma triste situação, né, mas nós, infelizmente, estamos ainda presos a essa situação de gestão em caráter nacional e vamos aguardar que a democracia dê sua resposta. Doutor, você falou aí na variante indiana, na terceira onda, na iminente terceira onda. Eu lhe pergunto, esse ritmo de vacinação que o Brasil vem passando e também Manaus, até que ponto esse ritmo pode minimizar os efeitos mais letais dessa terceira onda, dessa variante indiana? Olha, muito pouco, porque sempre que nós falamos, né, em efeito da vacinação sobre a curva, né, sobre o achatamento da curva em um contexto epidêmico, nós precisamos
nos referir, nós precisamos lembrar de que esse efeito só é possível, sargento, quando nós fazemos vacinação em massa. Tá? O que nós estamos tendo no Brasil hoje, e poucas pessoas se dão conta disso, não é vacinação em massa. O que nós temos hoje no Brasil é vacinação de grupos de risco. O ministro Queiroga, nessa semana, ele já admitiu, disse que só vai conseguir terminar a vacinação de grupos de risco provavelmente no final de setembro de 2021. Ou seja, nós não temos como alcançar a imunidade de rebanho pela via vacinal em 2021. O que significa isso em termos práticos, em termos de evolução da epidemia? Um desastre. Por quê? Porque você vai ter o vírus circulando, inclusive entre pessoas já vacinadas com 2 doses. Porque nós sabemos que as principais vacinas que estão circulando hoje no Brasil, elas têm eficácia limitada, né? A Coronavac, a vacina da Oxford AstraZeneca, né? Não tem uma eficácia tão grande, né? Como a vacina da Pfizer BioNTech, que começa a drenar no Programa Nacional de Imunizações, mas em níveis insignificantes, por isso que eu não vou nem colocar ela na conta nesse momento, né? Começa a criar esse clima desfavorável, inclusive para o próprio vírus, o próprio novo coronavírus, aproveitar essa oportunidade da vacinação e, quem sabe, mudar a sua resposta, mudar o seu comportamento em relação ao ser humano, porque ele pode se dar conta dessa vacinação e criar algum mecanismo evolutivo que permita que ele definitivamente drible a resposta da vacina, né? Então isso seria uma grande tragédia para a humanidade. O Tedros Adhanom, o diretor da Organização Mundial da Saúde, inclusive, já admite essa possibilidade. Essa semana ele também fez esse pronunciamento, né, dizendo que caso uma dessas variantes consiga driblar a resposta imunológica conferida pelas vacinas e também tenha alta transmissibilidade, significa, Sargento Daniel, que nós vamos voltar ao marco zero da epidemia. Ou seja, todo aquele esforço que nós fizemos, os milhões de vidas que foram perdidos no planeta, vai ser tudo em vão, porque nós estamos perdendo a guerra para nós mesmos. E o Brasil é um dos países onde o vírus, infelizmente, corre livremente e se torna um verdadeiro laboratório a céu aberto, né? Eu queria lembrar aqui que nós não tivemos nenhuma disseminação tão forte do coronavírus na América do Sul até o final de 2020, né? Exceto o Equador, né? O Equador ele teve um problema bem sério, né, da disseminação do novo coronavírus, em Guayaquil em especial, né, com cenas bem parecidas com a de Manaus, aliás, mas que esses países também sucumbiram no seu pior momento da epidemia. Claro que não podemos ignorar as festas do fim de ano, ano novo, mas principalmente porque o Brasil fez o favor de disseminar a P1 pela Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e tantos outros países da América do Sul. Então, o Brasil ameaça a si próprio, infelizmente, ameaça a própria. Me ouve, doutor? Tá ouvindo? Caiu aqui. Mas, enfim, deu para entender sim a explanação. Eu vou mostrar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Aqui, pessoal. Isso aqui é um requerimento do gabinete do senador Renan Calheiros, ele que é relator da pandemia do Senado. E outro requerimento aqui do gabinete do senador Humberto. Esses senadores, percebendo a relevância do doutor Jesse Orellana no acompanhamento da pandemia, em especial da situação de Manaus, né? O doutor estava no olho do furacão aqui o tempo todo, esse um ano e pouco aí, acompanhou tudo. Então, doutor, a minha pergunta é o seguinte: isso aqui se trata de um convite, né? E ainda falta retificar se vai ser
necessário a nossa presença lá. Eu não sei como é que funciona os trâmites exatamente no Senado. Mas a pergunta, doutor, é o seguinte. O senhor estava no olho do furacão o tempo todo, aqui em Manaus, acompanhando toda essa tragédia, aí coletando dados. Eu acredito que o trabalho de epidemiologista é exatamente isso. Coletar dados, levantar informações e, com essas informações, assessorar as autoridades sanitárias que gerenciam a pandemia. A minha pergunta é, doutor, o senhor teve toda a liberdade necessária que um profissional da epidemiologia precisa para atuar? Teve liberdade de coleta de dados, de informações, de infraestrutura, teve estrutura para trabalhar nesse período? Olha, Sargento Daniel, essa é uma pergunta bastante oportuna, né? Acho que, infelizmente, a gente teve uma posição bastante moderada, digamos, infelizmente ou felizmente, né, até o meio do ano de 2020, né, mas quando eu me dei conta, né, de que nós tínhamos várias pessoas, né, dentro de instituições de pesquisa, dentro de instituições de ensino e principalmente ligados aos governos, né, e à classe política, coniventes, né, convenientemente silenciadas, né, em relação à evolução da epidemia e principalmente aos riscos que ela traria para a população do Amazonas, para a população do Brasil, eu comecei a assumir uma atitude um pouco mais crítica, né, uma atitude mais dura, e isso acabou criando um mal-estar generalizado, inclusive dentro da própria Fiocruz, né, recebi algumas mensagens que caracterizavam assédio moral, né, algumas pressões, né, que eu não quero entrar em detalhes aqui porque não me convém, isso é algo que eu deixo para a pequenez dessas pessoas, né, infelizmente a gente acabou passando por tudo isso, mas o nosso trabalho é um trabalho que ele é basicamente baseado em dados públicos, é um trabalho sem financiamento, então eu não tenho financiamento da Secretaria Estadual de Saúde, como muitos pesquisadores que se calaram e que inclusive foram defender o governo, negando a segunda onda na Assembleia Legislativa do Amazonas, na Câmara Municipal dos Vereadores, em reuniões com órgãos de controle. Eu não fiz isso, porque eu não tenho rabo preso, eu não tenho projeto financiado, eu não tenho intenção de assumir cargo na Secretaria Estadual de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, de assumir um cargo dentro da própria Fiocruz. Então, eu faço o meu trabalho de forma independente. O meu trabalho não tem amarras políticas nem interesses partidários, né? Então, eu faço o meu trabalho dentro da Fiocruz de uma forma bastante espontânea, né? Embora sem nenhum apoio do ponto de vista financeiro, né? Até hoje, para você ter uma ideia, Sargento Daniel, não tive nenhuma conversa, né, com nenhum membro da Fiocruz, né, me oferecendo algum tipo de infraestrutura, algum tipo de apoio, né, pelo contrário, eles querem me ver longe, porque a minha voz é uma voz que incomoda. É uma voz que não convém. E é por isso, Sargento Daniel, que eu acredito que o senador Renan Calheiros, o senador Humberto Costa, a deputada Fernanda Melchiona, hoje, inclusive, mandou um ofício, né, circulando um dos nossos alertas epidemiológicos para a comissão da CPI da Covid-19. É por isso que essas pessoas reconhecem o nosso trabalho, porque é um trabalho baseado em fatos. É um trabalho baseado nos dados, é um trabalho baseado em realidade, não em fantasias de imunidade de rebanho, não em negacionismos de segunda onda, em negacionismos das retomadas da segunda onda. Então, essa é a marca do nosso trabalho, Sargento. Eu espero que eles nos deixem trabalhar, né? Eles pararam de nos perturbar, né? Uns 4, 5 meses atrás, né? Quando a gente foi à imprensa, inclusive, fazer esse tipo de colocação, né? E eu espero que daqui em diante não tenha problemas com essas pessoas, né, porque na maioria são pessoas medíocres, né, que não têm capacidade, né, de se impor, que não têm capacidade de colocar os interesses da população do Amazonas, os interesses da população de Manaus acima dos seus próprios interesses. Estão pensando nas bolsas que eles vão receber, estão pensando nos financiamentos que eles vão receber e nas gerações que eles vão alimentar com esse recurso aí que mina, né, que drena para essas instituições. Realmente ser crítico, né, ter uma visão crítica, ter liberdade. A liberdade é maravilhosa, viu? Mas,
realmente ela tem um preço, né? Isso falo por experiência própria. Mas é isso, doutor. Como, para fechar aqui a nossa conversa, como epidemiologista e conhecedor da realidade, do mundo, dessa tragédia que acontece no Brasil, se o senhor fosse convocado para ser um conselheiro das autoridades sanitárias do Brasil, em especial de Manaus, que conselho o senhor daria para que a gente possa realmente não ter tanta tragédia, né, tanta calamidade em decorrência de uma iminente terceira onda? Olha, eu acho que não tem mistério nenhum. Inclusive, tem muita gente que acha que eu sou contra o comércio, né? Que eu sou contra os empresários, né? Eu, na verdade, sou uma pessoa que eu acredito que é possível conciliar os interesses econômicos com o controle da epidemia. Então, o meu conselho seria basicamente um: investir no Sistema Único de Saúde, principalmente na atenção básica, aumentar as capacidades de vigilância gripal no município, aumentar as equipes, aumentar o pessoal em laboratório, descentralizar a vigilância laboratorial, sargento. A gente está há praticamente 12 meses dentro da epidemia no Amazonas e o governo do estado do Amazonas não teve a capacidade de descentralizar a testagem de RT-PCR para o interior. Isso é inadmissível, é inaceitável nós não termos descentralização dos testes RT-PCR, o único método, né, considerado altamente confiável para fazer o diagnóstico de casos novos de Covid, né? Então eu faria basicamente isso, né? Aumentaria a vigilância, aumentaria a testagem para a população e fazia rastreamento de contato possível. Assim eu consigo manter a curva e a economia funcionando, as escolas funcionando. Não é razoável você pensar também que nós vamos ficar numa quarentena pro resto da vida. Não dá, é impossível. O que não dá é ficarmos fazendo esse efeito sanfona de mortes e infecções que o Amazonas, que Manaus, infelizmente, estão viciados, né? Parece um loop, né? Um ciclo da morte que se reinicia a cada 6 meses, a cada 5 meses, praticamente, no estado do Amazonas, Sargento. Pô, doutor, eu estou satisfeito com os esclarecimentos, acredito que o pessoal que está assistindo a gente também está, mas eu vou abrir esse espaço aí para que o senhor possa falar algo que não foi perguntado, eu gostaria de falar. Sargento, eu não ouvi a última parte, os últimos 15 segundos falharam. Ah, não, eu estou abrindo espaço aí para você expor aí o que você gostaria de falar, que foi perguntado, considerações finais. Bom, eu queria agradecer mais uma vez aí, né, essa oportunidade que você me deu aí, Sargento Daniel, de estar conversando, né, nesse tom de diálogo, né, de discussão, né, de trazer essas informações que muitas pessoas gostariam de ter, né, e a gente agradece aí pelo seu trabalho também, Sargento Daniel, um trabalho muito bonito, um trabalho que precisa ser elogiado e reconhecido, né. Eu acho que pessoas como você, né, pessoas como eu, pessoas como o Zezinho, pessoas como o Matheus, como a Maria, que também fazem um trabalho parecido com o seu e com o meu, precisam ser valorizadas, sim, e você é uma delas. Eu gostaria de agradecer por isso, pela participação, e espero que esse vídeo fique aí disponível para que as pessoas possam ver, para que as pessoas possam refletir e quem sabe a gente possa discutir numa nova oportunidade aí essa questão da epidemia ou outros assuntos que forem da minha alçada. Claro. Então, doutor, muito obrigado, uma boa noite para o senhor. E é isso, espero contar com o senhor muitas vezes aí para trazer ainda mais esclarecimento, ainda mais sabedoria em relação à saúde. Tchau.